capítulo 6, versículo 1 a 3, e vamos falar sobre o tema obediência e honra, o segredo de um lar abençoado. Quem quer ter um lar abençoado aqui? Amém. Então, preste atenção, já começamos esse assunto semana passada, sobre o relacionamento da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, esse equilíbrio, essa harmonia que Deus, quando criou a família, Ele estabeleceu para que pudéssemos ir bem. Faremos bem se obedecermos o que Deus diz, amém, irmãos? E hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios 6, 1 a 3, e vamos falar nesse tema. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, farei a leitura aqui na NVT. Vamos orar? Senhor, eu peço a Tua bênção, a Tua direção para esta ministração. Para que possamos, ó Deus, ser abençoados com a Tua palavra. E assim, ó Pai, o Teu Espírito possa livremente tocar em nossas vidas e nossos corações. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco e nos ensine, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos, ó Deus, assimilar, alguma área na nossa vida que precisamos mudar, que precisamos, ó Deus, de um renovo, Pai. Nos ajude, eu te peço, a entender a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Honre seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-no com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém, irmãos? Entre a época em que o apóstolo Paulo escreveu esse texto e os dias atuais, nós temos dois extremos. Na época do Império Romano, o pai tinha poder absoluto sobre a sua casa. Quando eu digo poder absoluto, significa que o pai podia, inclusive, tirar a vida dos filhos, sem que ninguém falasse nada contra. Ele tinha o poder até de matar o próprio filho. Havia uma lei no Império Romano chamado de pater potestas, que era o pai com poder absoluto dentro da casa, dentro da família. O que ele falasse era lei absoluta dentro da casa. O pai tinha esse poder absoluto, inclusive, sobre a vida da esposa e principalmente sobre a vida dos filhos. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, em uma cultura em que exalta a rebeldia e a independência precoce, com a mentalidade de, eu não devo nada a ninguém. A vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, ninguém manda em mim. Principalmente, às vezes, ao respeito e à obediência que é devida aos pais tem sido extremamente negligenciada, tem sido confrontada, negada, a obediência aos pais. No entanto, irmãos, a palavra de Deus, assim como nós vimos semana passada, traz um equilíbrio no relacionamento matrimonial, traz um equilíbrio no relacionamento conjugal. Aqui também traz um equilíbrio no relacionamento de pais e filhos, equilibrando respeito, amor, obediência, dentro da vontade de Deus. Esse equilíbrio ele vai gerar harmonia familiar e vai gerar bênçãos para a vida dos membros da família. Tenho aqui uma mensagem central desse texto. Diz assim: A vontade de Deus para os filhos
é que eles obedeçam e honrem seus pais. Não por imposição, mas por amor, como reflexo de sua fé em Cristo. Acho que essa mensagem central aqui resume exatamente o que eu quero falar nessa noite, baseado no texto de Efésios. A vontade de Deus, não é a vontade do pai, nem da mãe, nem do pastor, é a vontade de Deus, amém, irmãos? A vontade de Deus para os filhos é que eles, primeiramente, obedeçam, e segundo, que eles honrem seus pais. Essa é a vontade e o plano de Deus. Não façam isso por uma imposição, mas por amor. Façam isso como um reflexo de sua fé em Cristo, ou seja, por entender que isso é o melhor a ser feito, por entender que isso é o plano de Deus. Como diz em Romanos 12, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. E se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus fez é bom. Amém, irmãos? É bom, é algo que deve ser feito. Portanto, o que Deus quer é que os filhos obedeçam por sua fé em Cristo Jesus. Paulo, então, mostra esses dois aspectos do dever dos filhos para com os pais. Em primeiro lugar, obedecer. Obedecer. Versículo 1, mais uma vez, diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Alguns detalhes importantes aqui. Em primeiro lugar, pais significa pai e mãe. Não é só o pai, não é só a mãe, é pai e mãe. Por quê? Porque ambos são autoridades sobre a vida dos filhos. Tanto o pai quanto a mãe, na visão divina, são autoridades para a vida dos filhos. E uma pergunta que você talvez já deva ter feito é: até qual idade, pastor? Até qual idade? A palavra usada aqui no texto original para filhos é a palavra teknon. Indica filhos que ainda estão sob a autoridade e cuidado dos pais. Ainda são dependentes dos pais. São pessoas que ainda não alcançaram a maioridade, a emancipação. Então, aqui nós temos, baseado nesta palavra, um princípio. Enquanto o filho mora na casa dos pais e depende deles, deve obedecer às regras da casa. Amém, irmãos? Ficou claro? Depois que ele se casa, depois que ele sai de casa, depois que ele vai ter a sua vida, ele está emancipado. Aí ele não está mais debaixo desta autoridade dos pais. Agora ele se formou um lar, como nós vimos semana passada, e os dois se tornaram uma só carne, formaram uma nova família. Então é assim que eu penso, é assim que eu interpreto esse texto. Então a idade é até a sua emancipação, até ele não está mais debaixo da autoridade dos pais. Obviamente não estamos falando aqui para criança muito pequena que não entende as coisas ainda, mas estamos falando aqui para crianças e jovens, adolescentes, que tem aqui um bom número representado, e jovens também. Enquanto está dentro da casa, dependendo dos pais, sob a autoridade dos pais, tem que respeitar a autoridade dos pais. Eu vi uma postagem, não sei se foi no Instagram, que dizia assim: jovem, você não quer mais obedecer seu pai? Liberte-se disso, é fácil. Aluga uma casa, paga o aluguel, compra móveis, paga os móveis, depois paga a conta de água, luz, telefone, internet, vai no mercado, faz compra, paga a compra, faz a comida, suja a louça, lava a roupa, compra sabão em pó para lavar roupa, passa a roupa, emancipe-se. É simples, fácil demais, né? Então,
Temos que dar valor àquilo que os nossos pais fazem por nós. Temos que dar valor porque eles, às vezes, sofrem trabalhando para pagar as contas, para dar o melhor para os seus filhos. E vivemos, às vezes, numa geração rebelde, que não dá valor àquilo que os pais fazem, desobedecendo as suas ordens, às vezes não desobedecendo, mas questionando, às vezes batendo de frente. Essa não é a vontade de Deus, que os filhos façam isso. Outro detalhe muito importante que tem aqui nesse texto essa obediência é no Senhor. O que significa isso, irmãos? Significa obediência alinhada à vontade de Deus. Quem é a maior autoridade sobre o ser humano, irmãos? Deus, o nosso Pai, amém? Não existe autoridade maior do que essa. Os pais são autoridades, o governo é autoridade, mas a maior autoridade sobre nós é Deus, o Pai. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, quando Pedro e João começaram a pregar o Evangelho, e começaram a causar um tumulto ali na cidade por causa disso, as autoridades judaicas chamaram eles, prenderam eles, e falaram severamente dizendo: vocês a partir de hoje estão proibidos por lei de pregar o Evangelho aqui em Jerusalém. Combinado? Eles falaram: não. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, irmãos, a obediência aos pais não é uma submissão cega. Se os pais, por exemplo, ordenarem algo contra a fé, contra a moral, ou levar o filho a cometer algum crime, o filho não deve obedecer esta ordem. Por exemplo, se o pai ou a mãe mandar o filho mentir, ele pode falar: não vou fazer. Falar para o filho roubar: não vou fazer. Ou cometer algum crime, ou afrontar alguém, ou prejudicar alguém, ele pode se recusar, ou fazer algo que seja ilegal, que seja criminoso. Então não é uma submissão cega, mas ela é no Senhor, alinhada com a vontade de Deus e alinhada com os princípios estabelecidos por Deus. Me lembro de uma ocasião, quando eu ainda era jovem, na nossa igreja lá em Marilândia do Sul, se converteu um jovem, e a mãe foi contra a conversão dele. Na época do batismo, veio uma ordem expressa: você está proibido de se batizar na igreja dos crentes. Está proibido. Ordem expressa da mãe. Está proibido. E ele falou: não, mãe, essa eu vou desobedecer. E ele foi e obedeceu ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por outro lado, irmãos, quando as ordens dos pais estão de acordo com os princípios de Deus, estão alinhadas com a vontade de Deus, o filho tem que obedecer, precisa obedecer. O pai é autoridade sobre a vida dele. Amém? Terceiro lugar diz que, fala assim, a versão que eu li diz: obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Na versão atualizada, na versão clássica, diz: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E por que é justo, irmãos? Eu coloquei aqui 4 razões pela qual obedecer os pais é justo. Em primeiro lugar, é moralmente correto. Eu gostei dessa tradução da NVT que diz: por que eu tenho que fazer? Porque isso é o certo a se fazer. E essa expressão é bacana, essa expressão ela é interessante. Por que você vai fazer isso e não isso? Porque isso aqui é o certo a se fazer. Esse é o correto a se fazer. E se é o certo a fazer, eu como cristão, eu como alguém que segue a Jesus, eu devo fazer o certo a se fazer. Não é isso, irmãos?
Entre fazer uma coisa que não é o certo e fazer o certo, o que você, como crente, tem que fazer? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. E a pessoa me perguntou: você acha que eu devo fazer tal coisa? Eu falei: isso é o certo? É o correto? É o justo a se fazer? Ele falou: não, né? Então, não precisa nem perguntar. Isso é o certo a se fazer. É o moralmente correto. Nós, como crentes, nós, como seguidores de Jesus, no mínimo, irmãos, devemos ser moralmente corretos. Devemos fazer o certo. Não podemos mentir de forma alguma, fazer coisas ilegais, fazer coisas que não são moralmente corretas, e obedecer os pais é algo moralmente correto, é o certo a se fazer, é a vontade de Deus. Segundo lugar, é socialmente saudável. Por quê? Porque mantém uma ordem na sociedade. Imagina se lá dentro de casa já começar a inverter as coisas. É o filho que manda no pai, é o filho que manda na mãe. Não está incomum essa inversão hoje dentro dos lares, irmãos. Não está incomum. Me lembro do meu pai que foi fazer uma visita e ele achou engraçado porque tinha um bebê de 2 anos. Estava no colo da mãe e ele já tinha fama de que estava manipulando os pais. Aí diz que o meu pai viu uma cena que ele nunca mais esqueceu. Que o menino olhou para o pai e falou... Aí o pai levantou correndo buscar o mamá dele. Não precisa nem falar mais, só fazer um gesto. Falou. Vai, ligeiro. Então... isso é socialmente saudável. Além de ser o certo, ainda é saudável. Terceiro lugar, é um princípio universal. Não é reconhecido só pelo cristianismo, é reconhecido por filosofias gregas, estoicas. É reconhecido por religiões como islamismo, budismo. É uma ordem reconhecida em todas as culturas do planeta. Não existe uma religião no planeta, uma filosofia no planeta, uma cultura no planeta, onde o filho não tenha que obedecer aos pais. Então é óbvio que isso tem que ser feito. Em Romanos 1:30, Romanos capítulo 1, versículo 30, diz que a desobediência aos pais é um sinal claro da decadência moral da humanidade. Romanos 1:30 fala claramente da decadência moral da humanidade. E entre os pecados alistados ali, ele diz que são desobedientes aos pais. E em 2 Timóteo capítulo 3 ele fala a mesma coisa. Diz: olha, eles são ingratos, eles são arrogantes, eles são presunçosos, eles são desobedientes aos pais. A desobediência ao pai e à mãe é um sinal da decadência humana. Em último lugar, devemos obedecer aos pais, porque é moralmente correto, socialmente saudável, é um princípio universal e é bíblico, irmãos. Nós temos pelo menos uma dúzia de textos bíblicos que ensinam isso. Livro de Êxodo, livro de Levíticos, Deuteronômio, Provérbios, temos em Mateus, temos em Marcos, temos em Lucas, temos em Colossenses e temos aqui em Efésios. É bíblico que os filhos obedeçam seus pais, como eu iniciei dizendo nesta mensagem, é a vontade de Deus. Também, irmãos, quero responder uma pergunta muito importante aqui dentro desse ponto. A obediência aos pais tem benefícios? É algo abençoador obedecer aos pais? Ou só é, na visão talvez aí daquele pré-adolescente, algo chato, algo complicado, uma fase difícil da vida? Quais são, portanto, as bênçãos advindas da obediência aos pais? Em primeiro lugar, ela é uma segurança. Por favor, abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 6, versículo 21.
ao 22. Provérbios, capítulo 6, 20 ao 22. Vamos ler aí o que está escrito. Diz assim, ó: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da tua mãe. Por quê? Pode passar. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. E quando acordar, eles o orientarão. Amém, irmãos? Então está bem claro aqui, ó. Às vezes, o filho pode até não entender, mas cada não dos pais pode ser um livramento de Deus na vida dele. Eu ouvi a história de um jovem, de um adolescente, que a mãe sempre falava: não pega carona com ninguém. Não pega, todo dia. Não, tá bom, mãe, já falou, mãe. Ah, de novo, mãe, né? Não pega carona. Um dia ele estava no ponto do ônibus voltando da escola, chuva, frio, e passou alguém oferecendo uma carona. Onde você mora, menino? Vou te levar em casa. Não. Estou fora. Saiu correndo. À noite, naquele mesmo dia, deu no telejornal que um abusador estava pegando crianças e abusando deles, voltando da escola. Se ele tivesse desobedecido, ele tinha entrado numa enrascada. Então, a obedecer o pai e a mãe é uma proteção, é uma segurança, irmãos. Segundo lugar, também é uma direção. Aqui no texto que nós lemos de Provérbios, ele fala isso. Mas tem um outro texto também de Provérbios que fala isso. Provérbios 4, 10 a 12. Provérbios 4, 10 a 12. Vamos ler? Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e conduzirei por uma estrada reta. Olha aí, quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Andará por uma estrada reta. Os pais, eu acredito nisso, irmãos, que quando uma pessoa tem um filho, um casal tem um filho, Deus dá para esse casal a capacidade, a sabedoria para orientar seus filhos. É algo divino. Até entre os animais, nós vemos ali os pais protegendo seus filhotes. Deus dá uma capacidade para proteger os filhotes. E assim também dá uma sabedoria até para os animais. Estava vendo um passarinho bem frágil, ele constrói um ninho e ele faz uma entrada falsa. Para a cobra, quando vir, ela entra, vir pegar o filhotinho, ela entra naquela entrada falsa e nunca acha a entrada aonde está o filhote. Ela sabe que ele está lá, mas ela não consegue encontrar o caminho, porque tem uma passagem secreta. Quem que deu essa sabedoria para o passarinho? Foi Deus. Então, irmãos, os pais têm essa sabedoria, e o filho obedecer o pai, ele vai caminhar retamente, vai caminhar na direção certa, ele vai saber o caminho para onde ir. Isso é bênção, amém, irmãos? Terceiro lugar, falando ainda da direção, é muito importante você saber que, às vezes, a obediência não só evita o caminho errado, mas ela aponta principalmente para o caminho certo, as escolhas seguras da vida. Terceiro lugar, a terceira bênção é o respeito. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9.
Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Olha que interessante, irmãos, esse versículo, porque quem aprende a respeitar os pais em casa, aprende a respeitar as autoridades que vêm depois. E isso vai causar harmonia. Nós já sabemos que quem respeita também será respeitado. Esses dias eu vi uma cena, numa reportagem, grupo de adolescentes, o policial veio na cara do rapaz. Deve ser horrível levar um tapa de um homem na cara, irmãos. Deve ser, acho que uma das coisas, assim, para um homem, deve ser algo muito ruim. Levar um tapa na cara. Ah! Vagabundo! Se obedecesse os pais, não ia passar por isso, concorda sim ou não? Se aprendesse o respeito dentro da casa. Antigamente, tinha muito mais respeito do que hoje, irmãos. Antigamente, mais velho era chamado de senhor, sim senhora. Eu ainda sou jovem, né? Não me acho ainda muito das antigas, mas eu ainda peguei época em que o diretor da escola entrava e a gente ficava em pé. Quem é dessa época? Vai denunciando aí. Então, respeito pelas pessoas, respeito pelas autoridades. Mas o respeito começa onde? Dentro de casa. Uma criança que não pode ouvir não. Eu vi um estudo de uma psicologia moderna, cuidado, viu, irmãos, com essas psicologias modernas aí, que diz que o não causa um trauma terrível na criança. Você já deve ter visto esse negócio. Não pode falar não, tem que falar outra coisa. Pode falar não. Se não fosse deixar traumatizado, irmãos, vivia só de remédio. Porque eu já ouvi de não na vida. Né? Então, não tem problema nenhum ouvir não. Então, se não está errado, os 10 mandamentos estão errados. O que é os 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás, não. Deus não sabia ainda, irmãos, desse negócio, né? Não tinha nem escrito os 10 mandamentos, né? Ele ia escrever de outra forma, assim, ó, sei lá. Mas o problema é que a criança, se ela não aprendeu a ouvir não. Eu vi uma outra reportagem de um adolescente que foi falar com a menina. Você fica comigo? Ela falou não. Aí foi lá, estava tentando se matar, porque a menina disse não para ele. Se tivesse aprendido a ouvir não dentro de casa, aí ele vai ouvir não da menina que ele quer namorar, ele vai ouvir não do grupo de amigos, ele vai ouvir não do emprego que ele quer pegar, e vai ser muitos não na vida dele. E aí ele vai sofrer, porque ele não pode falar não para ninguém. Então temos que entender isso, que é importante. Aprender a respeitar os pais, ouvir o não, aprender a respeitar o não. E se você respeitar, você será respeitado. Ninguém vai te afrontar. Vai chegar, dar tapa na cara e chamar de vagabundo. De jeito nenhum, irmãos. Por quê? Porque ele é uma pessoa de respeito. Amém, irmãos? Quarto lugar, a quarta bênção da obediência é a sabedoria. Provérbios 19, 20. Provérbios 19, 20. Olha o que diz aí esse texto. Provérbios 19, 20. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Aprenda a instrução, aprenda a assimilar aquilo que te ensinam.
principalmente dos pais, e você será sábio para o resto da vida. Quem obedece aprende a ouvir, refletir, aplicar. Isso é a base da sabedoria. Ouvir, refletir e aplicar. Ouvir, refletir e aplicar. Isso são os pilares da sabedoria. Ouvir os pais evita erros desnecessários e leva a decisões inteligentes. Claro que os pais, quando orientam os filhos, estão orientando muitas vezes com base em quê? Nos próprios erros que a gente cometeu lá no passado. Eu não posso voltar no passado e corrigir algumas coisas que eu deixei de fazer, outras coisas que eu fiz e não devia ter feito. Não é verdade, irmãos? Mas isso eu posso orientar meus filhos a falar, não faça isso, faça assim, vá por esse caminho, esse aqui é melhor. Olha só, obedecer aos pais é segurança para hoje, direção para amanhã, respeito para sempre e sabedoria para a vida toda, meus irmãos. Que bênção. Então, filhos, você que ainda está sob a tutela dos teus pais, obedeça-os. Obedeça-os no Senhor. Amém. Segunda ordem que o apóstolo Paulo dá aqui está no versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, porque isto é um mandamento com promessa. Vamos voltar lá? Efésios capítulo 6, versículo 2. Honre teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terás vida longa sobre a terra. Em primeiro lugar, o que significa honrar? A palavra grega para honrar significa respeito, gratidão e cuidado. Respeito, gratidão e cuidado. Uma das formas de nós, filhos, honrarmos nossos pais é respeitando eles. Outra forma é agindo com gratidão. E outra forma é cuidando deles. Cuidando dos pais também. Agora, irmãos, a gratidão ela vai além da obediência. Como nós já vimos, a obediência é para filhos que ainda são dependentes dos pais, que ainda não são emancipados. Mas a honra é para toda a vida, irmãos, para toda a vida. Honrar, ela talvez tem duas formas de nós olharmos para esta palavra aqui, honrar. Primeiro, é você fazer algo que dê honra aos seus pais. Fazer algo que honre o nome deles. Reconhecer algo na vida deles. Um presente, um gesto de gratidão, uma palavra, um dia passar junto, alguma coisa assim. Mas existe uma outra forma de olhar para esta honra que é muito interessante, que é agir de forma que preserve o nome e a reputação dos pais. Eu acho que isso aqui é o ponto mais importante. Fazer algo ou não fazer algo, que vá manchar a reputação e o nome deles. Semana eu li uma reportagem, achei muito interessante. Vou compartilhar aqui. Um músico chamado Gene Simmons, ele é da banda Kiss. Quem era fã da banda Kiss aqui? Acho que não, né? A banda Kiss é uma das maiores bandas de rock do mundo, não sei se estão nativa ainda, mas Gene Simmons, ele declarou nesta reportagem que ele nunca usou drogas nem álcool por toda a vida. Interessante, mesmo vivendo ali no mundo do rock, dentro daquela filosofia, sexo, droga e rock and roll, ele nunca usou drogas. E qual era o motivo disso? Ele diz, minha mãe sobreviveu a um campo de concentração nazista. Quando foi presa pelos nazistas, ela perdeu toda a família, foi executada pelos nazistas, só ela sobrou. Então, por causa disso, eu não queria quebrar o coração dela. Sempre me pergunto, minha mãe teria vergonha disso? Essa pergunta me manteve no caminho certo por toda a vida. Interessante, mesmo vivendo num ambiente
regado por drogas e bebida, ele nunca fez isso. Por quê? Para não desonrar o nome da mãe. Honrar é viver de modo que seus pais tenham orgulho de você e nunca vergonha. Está claro? Honrar é viver de forma que os pais tenham orgulho de você e nunca vergonha. O filho pródigo ali, na história do filho pródigo, o filho que ficou em casa, ele obedecia ao pai, mas não honrava. Ele obedeceu, mas não honrou. Irmãos, uma pergunta: por que Deus quer isso de nós? Por que Deus pede que os filhos honrem seus pais? Não é eu que estou falando, é Deus. Deus quer que nós honremos aos nossos pais. Meu pai já faleceu, mas a minha mãe está viva. Os pais da minha esposa estão vivos. Seus pais eu não sei, mas se estiverem vivos ainda, é nosso dever honrá-los. Por que que Deus pede isso? Deus pede que os filhos honrem seus pais porque tudo começa em casa. Quem não respeita o lar, dificilmente respeitará a Deus, ou dificilmente respeitará os de fora, e dificilmente viverá bem no mundo. Então, temos que respeitar os nossos pais, e temos que honrá-los, honrar o nome deles. Amém, irmãos? E aqui, esse mandamento é tão importante, que tem uma promessa associada a ele. Veja que a promessa não é relacionada à obediência, ela é relacionada à honra. Claro que tem bênçãos, como eu disse, por obedecer, mas essa promessa aqui é relacionada à honra. Quando que ela foi dada? Ela foi dada quando o povo de Israel ia entrar na terra prometida. Foi o primeiro mandamento com promessa para aquele povo. Se vocês honrarem seus pais, vocês vão prosperar na terra em que vocês vão entrar. Isso mostra, irmãos, algo fundamental para nós. Isso mostra como Deus valorizou esse mandamento. Talvez você nunca se perguntou, mas o que é tão importante para Deus? Com o que Deus se importa muito? Deus se importa que obedeçamos, mas Deus se importa muito que nós honremos os nossos pais. Por quê? Porque Ele até anexou uma promessa a esse mandamento: longevidade e prosperidade. Duas coisas importantes: longevidade e prosperidade. Eu acho que todos nós queremos, né? Ter longevidade e prosperidade. Todos nós queremos longevidade e prosperidade. E a longevidade e a prosperidade está vinculada ao mandamento que Deus nos deu de honrarmos os nossos pais, para que tudo te vá bem. E se nós olharmos para esse mandamento de uma forma negativa, fica bem ruim. Se você não honrar seu pai, você corre o risco de ter a vida abreviada, morrer mais cedo do que devia. E você corre o risco de, em vez de prosperar, você andar para trás e tua vida não for próspera, não for abençoada nesse sentido. As famílias estruturadas produzem sociedades saudáveis, pessoas abençoadas. Por isso, irmãos, temos que seguir este mandamento de Deus. O mandamento de obedecer e honrar os nossos pais. Obedecer e honrar os pais não é algo ultrapassado. É o plano de Deus para qualquer época, para qualquer tempo. É o plano de Deus para a tua vida e para a minha vida. Amém, irmãos? Obedecer os pais é viver o evangelho dentro de casa. Quando os filhos obedecem e honram, famílias refletem a ordem e o amor de Cristo. Então, já caminhando aqui para o final, faço um apelo para você que ainda não é emancipado. Decida obedecer. Se esforce por obedecer.
Não seja desobediente. Existem formas de desobedecer. Existe aquela forma de bater de frente, não vou, não faço, não quero. Existe aquela forma de, tá bom, beleza, e fazer escondido. Desobediência. Talvez o pai não esteja vendo, talvez a mãe não esteja vendo, mas Deus está vendo. E quem vai abençoar a sua vida é Deus. Claro que através dos pais, mas Deus é justo, meu querido. Deus é justo e Ele sabe do teu coração e do que você faz. E você que ainda é filho não emancipado, e você que já é filho emancipado, honre seus pais. Honre a vida deles. Não envergonhe o nome deles. Não manche a reputação deles. Faça tudo para demonstrar amor, gratidão e honra ao nome deles. Talvez você possa pensar, mas meu pai ou minha mãe não merece ser honrado. Mas Deus quer que você faça isso. Amém? Deus quer que você faça isso. Procure honrá-los. E você vai ser abençoado. E por fim, vamos repetir aqui o versículo que nós baseamos esta mensagem. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é certo. Isso é o correto a se fazer. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta palavra. E nos ajude a cumpri-la. Nos ajude a crer que esse é o caminho melhor para a nossa vida, o caminho da obediência, o caminho da honra. Não nos deixe, ó Deus, se enganar, achando que se contrariarmos isso, vamos se dar bem na vida. Nos ajude, Pai, a entendermos o quanto isso é importante e abençoador para nós. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.